Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A forma como você reage, interpreta e responde ao mundo não é apenas emocional, é profundamente psicológica. E, na maioria das vezes, você não está sendo visto como realmente é, mas sim como seus padrões de comportamento permitem que os outros te interpretem. Isso impacta diretamente seus relacionamentos, sua vida social e até as oportunidades que você recebe sem perceber. Neste vídeo, você vai entender por que você está sendo lido de forma errada pelas pessoas, como isso acontece no nível do comportamento humano e quais sinais sutis da sua personalidade podem estar distorcendo a forma como você é percebido. Mais do que isso, você vai compreender os mecanismos psicológicos por trás da solidão, dos conflitos e da repetição de padrões emocionais. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Este é um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Você já percebeu como, às vezes, você fala algo simples e a outra pessoa interpreta completamente diferente do que você quis dizer? Ou pior, você nem fala nada, fica quieto, e mesmo assim acham que você está com raiva, distante ou até sendo arrogante. E isso acontece mais do que parece no dia a dia. Você responde uma mensagem mais seca no WhatsApp porque está cansado, e de repente a pessoa muda o jeito com você. Você está no trabalho, concentrado, não sorri tanto, e já começam a achar que você é difícil ou fechado. Em encontros sociais, você tenta ser você mesmo, mas sente que as pessoas não captam sua intenção real. E o ponto mais desconfortável disso tudo é que você começa a se perguntar: será que o problema sou eu? Na verdade, o que está acontecendo não é exatamente sobre quem você é, mas sobre como seu comportamento está sendo interpretado pelos outros com base em padrões automáticos da mente humana. As pessoas não te enxergam de forma neutra. Elas filtram você através das próprias experiências, inseguranças e expectativas. O cérebro humano tenta dar sentido rápido ao comportamento dos outros, mesmo sem contexto suficiente. Então o silêncio vira desinteresse, uma resposta curta vira frieza, e uma expressão neutra pode ser vista como rejeição. E sem perceber, você vai sendo lido de formas que não correspondem à sua intenção real, e isso começa a afetar suas relações, sua confiança e até sua forma de se posicionar no mundo. O que quase ninguém percebe é que o cérebro não está interessado em verdade, ele está interessado em economia de energia e previsibilidade. Isso significa que, no dia a dia, ele cria atalhos mentais para interpretar tudo rapidamente, principalmente o comportamento das outras pessoas. E é exatamente aí que começam os erros de leitura social. Quando alguém te observa, essa pessoa não analisa cada detalhe seu com calma. Em segundos, ela já encaixa você em um padrão conhecido. Alguém confiante, alguém estranho, alguém distante, alguém simpático, alguém perigoso ou alguém indiferente. Esse processo acontece de forma automática, sem intenção consciente. É um mecanismo de sobrevivência social antigo, que funcionava para identificar ameaça ou segurança rapidamente. O problema é que no mundo moderno isso virou um filtro distorcido. Um dia ruim seu já é suficiente para te colocarem em uma categoria emocional fixa. Você não respondeu com entusiasmo hoje? Então você é frio. Você não puxou conversa? Então você não gosta das pessoas. Você não sorriu naquele momento? Então você é arrogante. E isso impacta diretamente sua vida social, porque você começa a reagir a essas interpretações sem perceber. Você muda seu comportamento para tentar corrigir a imagem que os outros criaram de você. Só que quanto mais você tenta ajustar isso, mais artificial você fica e mais difícil fica ser entendido de forma natural. No fundo, existe um ciclo invisível acontecendo. As pessoas te interpretam rápido, você percebe isso, tenta compensar e acaba criando ainda mais confusão na forma como é visto. E esse padrão se repete em amizades, relacionamentos, trabalho e até em ambientes familiares, sem que ninguém perceba o verdadeiro motivo por trás disso. O mais perigoso desse processo é que, sem perceber, você começa a ajustar quem você é para evitar ser mal interpretado. No começo parece algo pequeno, quase natural. Você fala menos em certos ambientes, escolhe palavras com mais cuidado, pensa 2 ou 3 vezes antes de responder alguém, tenta sorrir mais do que realmente sente ou até força uma postura que não combina com seu estado interno. Só que isso vai se acumulando.
Aos poucos, você deixa de agir de forma espontânea e começa a agir de forma estratégica, como se estivesse sempre se observando de fora. E isso muda completamente a sua presença social. As pessoas podem até não saber explicar, mas começam a sentir que tem algo diferente em você, como se você não estivesse totalmente presente na conversa ou como se estivesse se segurando o tempo todo. E aqui acontece um efeito psicológico importante. Quanto mais você tenta controlar a forma como é percebido, mais inseguro você fica nas interações. Isso enfraquece sua confiança natural, porque você não está mais focado em viver a situação, está focado em como está sendo visto dentro dela. E isso cria um tipo de tensão interna constante. Com o tempo, isso pode afetar amizades, relacionamentos e até oportunidades profissionais. Você pode estar em um ambiente onde ninguém te rejeitou de fato, mas mesmo assim sente que não se encaixa totalmente. E o mais curioso é que essa sensação não vem do outro. Vem da forma como você começou a se observar demais e a ajustar seu comportamento o tempo todo. Esse padrão se reforça porque cada vez que você tenta corrigir a impressão que causou, você confirma internamente que existe algo errado em como você é percebido. E assim, sem perceber, você entra em um ciclo onde sua presença social fica cada vez mais calculada e menos natural, mesmo quando tudo ao redor parece normal. Esse padrão não começa no momento em que você percebe que está sendo mal interpretado. Na verdade, ele costuma vir de muito antes, de experiências em que você aprendeu, mesmo sem perceber, que precisava se ajustar para ser aceito. Situações simples da infância, adolescência ou até de relações antigas onde sua forma natural de agir foi corrigida, criticada ou ignorada. Pode ter sido o momento em que você falou algo com sinceridade e foi mal interpretado, ou quando tentou ser espontâneo e recebeu uma reação fria, distante ou até de rejeição. O cérebro não esquece esse tipo de experiência, mesmo que você não lembre conscientemente. Ele registra a emoção associada àquilo, o desconforto, a vergonha, a sensação de não pertencimento. Com o tempo, isso vira memória emocional. E a mente começa a repetir um padrão silencioso. Se eu agir naturalmente, posso ser mal interpretado de novo. A partir daí, você não reage mais só ao presente, mas também ao passado que ainda está ativo dentro de você. É por isso que, em certas situações sociais, você se percebe mais cauteloso do que necessário, como se algo dentro de você estivesse sempre antecipando o julgamento. Não é exagero, é aprendizado emocional acumulado. Seu comportamento atual muitas vezes é uma resposta a versões antigas de experiências que você nem percebe mais com clareza. E o mais interessante é que, mesmo quando o ambiente muda e as pessoas são diferentes, essa memória continua influenciando suas reações. Você não está apenas vivendo agora, está, em parte, revivendo impressões antigas através de novos rostos, novas conversas e novas situações, sem perceber que o padrão já foi criado antes. O ponto de virada não acontece quando você tenta forçar uma mudança no seu comportamento, mas quando você começa a perceber o padrão enquanto ele está acontecendo. Quando, no meio de uma conversa, você nota aquela sensação de estão me interpretando errado de novo, e em vez de reagir no automático, você apenas reconhece isso mentalmente. Esse tipo de consciência muda completamente a forma como você se relaciona com o que sente. Porque até então, você não estava vendo o processo, você estava dentro dele. Você reagia, ajustava sua fala, mudava seu tom, tentava compensar, tudo no impulso de evitar desconforto social. Mas quando você começa a observar isso acontecendo, sem precisar imediatamente consertar nada, algo interno começa a se reorganizar. Não é sobre virar outra pessoa, nem sobre controlar perfeitamente como você é visto. É sobre perceber que existe uma diferença entre o que você sente, o que você faz e como isso é interpretado pelos outros. E essa pequena distância mental já muda a forma como você ocupa os espaços sociais. Com o tempo, você percebe que nem toda interpretação dos outros precisa ser corrigida. Nem toda reação externa precisa gerar ajuste interno. E isso reduz a tensão de estar sempre sendo avaliado, porque você começa a entender que parte disso sempre vai existir, independente de quem você seja. E nesse processo, sem esforço forçado, seu comportamento começa a ficar mais estável. Não porque você está tentando controlar tudo, mas porque você parou de reagir automaticamente a tudo. E quando isso acontece, sua presença deixa de ser moldada pelo medo de ser mal interpretado e começa a ser guiada por algo mais simples, consciência do momento. Preste atenção nisso por alguns segundos, porque isso pode mudar a forma como você interpreta a si mesmo e as suas relações.
Se você sente que vive sendo mal interpretado, reage no automático em conversas, se ajusta demais ao que os outros pensam ou percebe que repete os mesmos padrões emocionais sem entender o motivo, e isso não é falta de esforço. É falta de entendimento sobre como a sua mente realmente funciona por dentro. Existe material profundo que conecta psicologia, comportamento humano e desenvolvimento pessoal de forma prática, sem complicar e sem teorias vazias. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia, foi criado justamente para isso. Te ajudar a enxergar os mecanismos invisíveis que moldam suas emoções, suas reações e até a forma como você é percebido pelas pessoas. Dentro dele, você encontra conceitos essenciais de Jung, como inconsciente, sombra, persona, arquétipos e padrões emocionais, além de conexões com Freud, Lacan, Winnicott e até influências filosóficas que ajudam a entender por que você age do jeito que age sem perceber. Tudo isso aplicado de um jeito simples, direto e voltado para a vida real. Não é sobre promessas rápidas. É sobre clareza. Sobre começar a enxergar o que antes era automático e, justamente por isso, invisível. O link está no comentário fixado. E talvez, depois de tudo isso, a pergunta mais importante não seja como mudar o que os outros pensam sobre você, mas como você passou tanto tempo reagindo sem perceber o que estava sendo construído dentro de você. Porque em algum momento você começou a ser interpretado e, aos poucos, também começou a se observar demais. E entre uma reação e outra, entre um ajuste e outro, algo simples foi se perdendo. A naturalidade de simplesmente existir sem estar se explicando o tempo todo. As pessoas vão continuar te lendo de formas diferentes. Isso nunca desaparece completamente. Mas existe uma diferença enorme entre ser conduzido por isso ou apenas perceber que isso acontece enquanto você continua vivendo. E quando essa percepção fica mais clara, o que antes parecia confuso começa a ganhar outro tipo de silêncio. Não o silêncio da dúvida, mas o silêncio de quem finalmente percebe o próprio funcionamento interno acontecendo em tempo real. E nesse ponto, o que muda não é o mundo ao redor. É a forma como ele deixa de parecer algo que precisa ser decifrado a todo instante. Se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, então se inscreve no canal agora, porque aqui a ideia é justamente continuar aprofundando esse tipo de entendimento sobre a mente humana, comportamento e emoções do dia a dia. Deixa o like para ajudar o vídeo a chegar em mais pessoas que também estão vivendo esses mesmos padrões sem perceber. Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção ou se você já percebeu esse tipo de situação acontecendo com você em algum momento. E se você chegou até aqui, não para agora, assiste o vídeo que vai aparecer no card e também a playlist do canal, porque tudo aqui se conecta e pode fazer enxergar ainda mais coisas sobre você mesmo.